77, verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na tua ira terá ele reprimido suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o seu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram com água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma para a outra parte. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas tuas águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste, como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Quero ainda convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de João, capítulo 14. Leremos os versos 25 até 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, te glorificamos, Deus, trazemos corações gratos diante do Senhor e nesta santa comunhão, Deus, no privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em comunhão com os nossos irmãos e irmãs e em comunhão com o Senhor, neste momento santo de culto, Deus, te prestando louvores e adoração. Estamos agora, Deus, diante da tua santa palavra, trazendo corações que necessitam, Deus, da tua instrução. Precisamos da tua palavra, que é nosso remédio, Deus, que é a nossa luz, que é a direção para os nossos passos, que é a proteção, ó Deus, para que não sejamos levados por ventos e doutrinas, que é, Deus, a vida. A tua palavra, Deus, é o verbo encarnado, é o teu próprio Filho, Senhor. E nós agora, com todo respeito e reverência, estamos diante da tua santa palavra. Nesse momento, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que perdoe minhas falhas e pecados, pois reconheço, Deus, que não sou digno de estar ministrando a Tua palavra. Mas como diz o apóstolo Paulo, Deus, como um tesouro em vaso de barro, assim me coloco. Por isso, rogo a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, que nesse momento, Deus, o Senhor me perdoe e eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade.
No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o príncipe da paz. Um príncipe é o que governa. Um príncipe é um governador. As Santas Escrituras nos revelam que Cristo é o príncipe da paz, ou seja, Cristo é quem governa a paz. Por ser o governador da paz, ele pode remover a paz no pecado da oposição a ele. Veja que interessante, quero convidar os irmãos para a leitura aqui de Mateus capítulo 10. Nós vemos aqui Cristo removendo a paz de todos os familiares daqueles que abraçam a fé. Veja aqui, Mateus 10, 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que quer dizer isto? Certa vez alguém indagou, falou, mas se Cristo é o príncipe da paz, como que ele veio causar então, trazer espada e não paz? É justamente por isso, por ele ser o príncipe da paz, aquele que governa e que rege a paz. Quem governa a paz pode removê-la ou aplicá-la. Ele é o governador da paz. Então veja que ele, Cristo, ele pode remover a paz do pecado, daqueles que se entregam ao pecado, à oposição àqueles pequeninos que querem segui-lo. Mas ele também, ele pode promover a paz aos aflitos nas suas angústias. Quero convidar os amados irmãos para a leitura em Isaías, capítulo 57, verso 15. Veja que coisa maravilhosa. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Note, sou alto e santo, sublime, habito no alto e sublime lugar. Estou aqui governando o universo. Mas sabe o que me importa mesmo? É aquele que está com o coração aflito, aquele que está abatido, aquele pequenino que está oprimido, que não vê saída para a sua vida, aquele que está atribulado, passando pressões, tristezas, abandonos, decepções constantes. Eu, o santo e sublime, o alto, o que habito no santo e sublime lugar, me importo tanto que vou habitar também com este que está com o coração contrito e com o espírito abatido, para vivificar o coração dos contritos e vivificar o espírito dos abatidos. Por isso que o salmista no Salmo 119 ele diz: vivifica-me, Senhor, estou aflitíssimo. E Deus certamente olhou para alguém aflitíssimo. Deus, Cristo, que governa a paz, pode remover a paz daquele que se entrega deliberadamente ao pecado, da rebelião contra Deus, de perseguir os pequeninos da sua própria família, porque querem seguir a Deus. Cristo é o governador da paz, ele é o príncipe da paz, mas ele se importa com aquele que de forma sincera, e não importa como essa pessoa chegou a este ponto, de estar com o seu coração contrito. Para Deus não importa o que você fez na sua vida até hoje, para Deus o que importa é o que você fará daqui para frente. E eis que viveremos em novidade de vida. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, é o príncipe da paz de fato. Quando nós lemos no Salmo 77, que é o Salmo de Asaf, nós podemos observar dois comportamentos do aflito. Primeiro, é o comportamento influenciado pela angústia. Pessoa mergulhada na angústia, a pessoa mergulhada na situação, ela não consegue olhar de fora do problema, porque ela se envolveu, é como se ela tivesse sido tragada por aquelas areias movediças, sabe, por um lamaçal de coisas, e a pessoa está mergulhada ali, ela só vê o que consiste
naquilo que a está submergindo. Então, quando a pessoa é influenciada pela angústia, ela só vê o seu problema aflitivo e aquela angústia a sufocando. Ela só vê isso. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva que nós vemos no Salmo 77 é do homem consolado por Deus. Ele sente a aflição, mas está em estado de consciência e clareza clara da situação. Ele sabe, fala assim, olha, essa situação é aflitiva, mas quem me regimentou é o príncipe da paz, é aquele que governa a paz. Então eu sinto a aflição do momento, mas eu confio no príncipe da paz. Internamente estou sereno, eu estou em paz, e eu sei quem está governando e controlando essas coisas. Esses dois comportamentos se dão gerados por onde o homem, o aflito, ou a mulher, né? Estou falando o homem de forma genérica, né? Onde a pessoa, ela coloca o seu foco, a sua concentração no momento da angústia. Ela foca no sofrimento em si, ou ela foca em Deus? Se ela focar no sofrimento em si, ela vai ser engolida por essa angústia. Se ela colocar o seu foco em Deus, ela vai descobrir quem é que governa a paz. E quem é o Deus da providência. E é o Deus de todos os impossíveis, ou seja, não há impossível para Ele. E é o Deus que não há nenhum impossível em todas as suas promessas. Aquele que fez a promessa achará um meio de a cumprir. Não compete a nós saber como Deus vai me tirar dessa aflição. Eu não sei. Mas aquele que fez a promessa providenciará os meios de a cumprir. Então, são dois focos. Focar no sofrimento em si e focar em Deus. Vamos analisar aqui de forma breve esses dois comportamentos em Asaf, no seu momento de angústia. Primeiro, a perspectiva humana, no seu ponto de vista, do ponto de vista humano, influenciado pela angústia. Veja assim, aqui os versos 1 e 2 do Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Olha aí, confio em Deus. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Olha aí, confio em Deus. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Olha aí, confio em Deus. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Olha aí, confio em Deus. A minha alma recusa consolar-se. Não confio. Percebe, irmãos? Como que alguém que busca Deus e clama, faz um clamor a Deus no momento da aflição, eleva a Deus a voz para que Deus atenda, busca o socorro de Deus. No dia da angústia procura o Senhor, ergue-se as mãos, dá a sensação aqui de louvor ou algo assim, né? Ergue-se as mãos durante a noite e não se cansa. Mas internamente ele mesmo rejeita o consolo. Essa pessoa ela ficou como uma ferida cauterizada. Essa pessoa ela ficou como sem referências de Deus. Ela até professa que crê em Deus, mas ela não crê na promessa. Ela não crê na providência. Ela não crê no Deus do impossível. Ela está tão mergulhada na sua própria angústia que ela acha que não há solução para ela. Ela até crê que Deus abriu o mar, ela até crê que Jesus andou sobre as águas, ela até crê que Deus pode solucionar o problema do seu vizinho do lado direito, ela crê que Deus pode solucionar o problema da sua amiga, do seu amigo que está do lado esquerdo, mas o problema dela é muito maior do que de todos os outros, é muito mais complexo do que simplesmente abrir o mar todo, é muito mais complexo do que ressuscitar alguém que estava morto há 4 dias, como Lázaro. O problema dela é muito mais difícil para Deus. E é assim que a pessoa então, ela se deixa levar por uma incredulidade tão perversa, que endurece o coração dela de tal forma, que ela mesmo recusa o consolo. A minha alma recusa ser consolada. Que tragédia chegou este homem. Que ponto de tragédia pessoal ele chegou. Porque ele sabe o caminho, ele sabe a que recorrer, ele sabe que ele pode louvar, ele sabe que ele pode buscar na aflição.
mas internamente ele está decidido, ele está determinado. A minha alma recusa ser consolada. Mas existe um Deus misericordioso, que tem os seus propósitos, que apesar de toda a insensatez do homem, Deus continua sendo misericordioso para agir em favor das pessoas. Esse estender as mãos e negar o consolo torna claro que havia nele uma aflição devastadora, tão devastadora, que estava devastando até mesmo o seu próprio desejo de ver Deus solucionando o problema na vida dele. Ele estava tão entregue, que ele se entregou totalmente na mão daquele que o oprimia, que era aquela angústia. A aflição sem consolo produz uma crise de fé e torna pessimista e sem esperança a pessoa. A pessoa então ela começa a se colocar no lugar de não ver mais esperança em nada, de se tornar pessimista, de se tornar incrédulo. Ela decidiu ir por esse caminho. Agora veja dos versos 3 ao verso 6. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Bom, como assim lembro de Deus? Ele não estava falando que buscava a Deus, que a voz dele clamava a Deus, que a voz dele pedia a Deus que o atendesse, que no dia da angústia ele procurava o Senhor, que ele erguia as mãos durante a noite sem cansar. Não estava dizendo isso? Mas agora aqui ele fala, lembro-me de Deus e passo a gemer. Há uma mudança de foco aqui. Alguma coisa está acontecendo. Ele tinha a sensação que ele estava buscando a Deus, mas na verdade ele estava subterrado na sua decisão íntima e pessoal, talvez inconsciente, de não ser consolado. Eu não vou ser consolado, eu vou morrer nessa aflição, eu vou morrer nessa tristeza, não há solução para mim, não tem esperança, Deus não pode fazer nada por mim, não adianta ficar com as mãos erguidas a noite inteira, não adianta buscar a Deus na angústia. Ele está decidido a tomar essa posição pessimista. Mas de repente, alguma coisa começa a mudar. Veja que ele estava fazendo um péssimo trabalho com ele mesmo. Mas aqui ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer. Ou seja, do mesmo jeito que a angústia estava devastando aquele homem, quando ele começa a memorizar Deus, lembrar de Deus, Deus começa a agir nele, e quando ele usa a expressão passo a gemer, quer dizer que Deus está fazendo alguma coisa ali. Ele começa a suspirar, começa a gemer. Alguma coisa está sendo movida ali, no seu íntimo. E olha, irmãos, por mais esclarecido que a pessoa seja, a pessoa não sabe como é que Deus faz isso no interior dele mesmo. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, a ponto de separar alma e espírito. Onde é isso, irmãos? O ser humano não conhece a si próprio. Aonde é isso? A palavra é viva e eficaz a ponto de separar ossos e medulas. Bom, a ciência, a medicina pode explicar isso. Onde separa ossos e medula. Agora, a ponto de separar alma e espírito. Aonde é isso? Deus sabe. Deus sabe aonde estava a raiz daquela decisão daquele homem de negar o próprio consolo. Olha como esse homem estava derrotado. Não havia de fato esperança para ele. Mas existe um Deus do impossível. Então, ele que achava que buscava a Deus, ele reconhece que ele passa a lembrar de Deus. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Olha só. Aqui começa uma ação de Deus nele. Ele não fala assim, não consigo pregar os olhos por causa da perturbação. Ele fala assim, não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos passados, de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, o meu espírito prescruta. Então Deus começa a fazer uma ação nele ali, começa a fazer um reboliço dentro dele, ele não consegue dormir, porque o caminho que ele estava tomando de buscar a Deus era da boca para fora. E o próprio Deus então começa a agir de dentro dele. E nós vemos então aqui que há uma mudança de foco.
ele começa a progredir do desespero para a esperança, quando examina os atos de Deus no passado, e então ele passa a refletir. Veja que o verso 7 ao verso 9, ele começa a fazer perguntas a si mesmo. Essas perguntas são movidas pelo próprio Deus, porque para ele estava resolvido: eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu busco a Deus de madrugada, eu busco a Deus na minha angústia, mas a minha alma se recusa a ser consolada. Minha vida acabou, vou morrer nessa aflição, nessa angústia. Mas ali a pouco ele começa a lembrar de Deus e gemo, passa a gemer. Lembra de Deus e passa a gemer. Não me deixas pregar nos olhos. Deus começa a trabalhar nele. Fala assim: olha aqui, ó, a sua tribulação, olha o que está acontecendo com você. E Deus começa então a trabalhar nele. E aí Deus provoca nele perguntas que ele mesmo faz para si próprio. Veja que ele faz uma série de perguntas aqui. E todas essas perguntas, obviamente, a resposta é negativa. Veja aqui, verso 7. Rejeita o Senhor para sempre? Não. Deus começa a confrontar ele com o óbvio. Minha alma recusa ser consolada. E Deus então começa a confrontar ele. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não te tornará a ser propício? Deus não vai voltar a ser propício com você? Ou Deus está aqui só não te deixando dormir para você ficar aflito? Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Cessou a graça de Deus? Acabou? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Então acabou? Bem na tua geração, bem na tua vez, caducou as promessas de Deus? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Deus esqueceu de ser bom? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? E aí então, irmãos, ao ser confrontado com essas perguntas que foram brotando da mente dele, daquele homem que já tinha entregado os pontos, esse homem desistiu, ele jogou a toalha. Quando ele fala: minha alma recusa ser consolada, ele desistiu da vida, se entregou ao sofrimento. Mas Deus é misericordioso demais, e Deus, ele habita, ele é alto, santo e sublime, que habita no alto e sublime lugar, mas ele também habita o de coração contrito e de espírito abatido. Aquele homem poderia ser desprezado por todas as pessoas que estavam em volta. Falaram: olha, essa pessoa não quer ajuda. Pode ser que ninguém conseguisse ajudar mais aquele homem, porque ele mesmo não queria mais ajuda. Mas para Deus não tem impossível. E aí então ele tem um lampejo de clareza, de um estado de consciência incrível. E olha o que ele fala: então disse eu, isto é a minha aflição. Essas perguntas: cessou a graça, Deus nunca mais vai ser benigno, caducou, Deus se esqueceu de ser bom? Não, claro que não. Isso é a minha aflição que está me deixando assim. Então ele começa a tomar clareza do que está acontecendo. Parece que ele está saindo da onde ele estava ali, sendo afogado, submerso, e parece que ele começa a olhar de fora, e ele começa a perceber, como se ele mesmo fosse o terapeuta dele. Ele fala: não, obviamente que não, isto é a minha aflição, a aflição que eu estou, que está me fazendo pensar assim. Não é. Deus continua sendo benigno, Deus continua sendo gracioso, Deus continua sendo misericordioso, e Ele vai ser comigo também. Mudou-se a destra do Altíssimo? A destra do Altíssimo é Cristo. Cristo não muda, e nem há nele sombra nenhuma de variação. Não importa por mais longe que o ser humano desça na sua vida pessoal, não há lugar que Deus não possa alcançá-lo e tirá-lo de lá. Não há lugar em que o ser humano mergulhe, em que seja aflições, angústias, vícios, depressões, seja o que for, de loucura que o ser humano fizer da sua própria vida. Não há lugar que impeça Deus de chegar. Não há lugar profano demais em que Deus não possa tirar a pessoa de lá. Não existe lugar. Deus, Ele em qualquer lugar, Deus pode retirar a pessoa e dar vida a ela. E aí então, amados irmãos, percebe com clareza o que está cegando a
aquilo que o está cegando e tornando desesperançoso. É a sua própria aflição. A primeira perspectiva foca na inquietude da sua aflição. Por que aconteceu isso? Porque para ele o estar bem, o sentir-se bem, era o fundamento da sua vida. Quando enfrentou uma adversidade severa, ele desmoronou. Porque ele estava fundamentado no estar bem, no sentir-se bem, as coisas tinham que estar bem, as circunstâncias tinham que ser ótimas, todo mundo tinha que sorrir para ele, tudo tinha que ser favorável. Mas quando ele enfrentou algo drástico na sua vida, que a palavra não fala o que era, aqui não diz o que era, nós não sabemos o que ele passou. Ele então desmoronou, ele até sabia teoricamente o caminho, Era como Jó no final de tudo, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa aflição e depois de ver a tua ação, agora os meus olhos te veem. Mas antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos de nós, irmãos, passou por um processo assim? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes chegamos a essa conclusão depois daquele período que Deus não nos deixa pregar os olhos à noite. Eu costumo chamar de santa tribulação. Obrigado, Senhor. Porque não nos deixou ser afogados. Sabe, quando aquele momento que a gente estava para desistir de tudo. E olha só, a primeira perspectiva então, ela foca nessa inquietação aí, da aflição, né? Estar bem é um fundamento de vida para muitas pessoas. Nós queremos que as coisas estejam todas bem, mas nós não podemos garantir que estará tudo sempre bem. Eu conheci uma pessoa que você falava para ele, tudo bem? Ele falava não. Eu falei, por que não? Ah, não, é que não está tudo bem, está quase tudo bem, está quase tudo legal, mas tudo 100% não está, né? Então, irmãos, não dá para fundamentar uma vida se a gente não sabe como serão as circunstâncias, né? E aí, não dá para fundamentar nessa sensação de bem-estar. Então, quando ele enfrentou essa tribulação e enfrentou a angústia, sentiu como se o mundo tivesse desabado. Um olhar pessimista cega a alma a ponto de fazer a pessoa rejeitar o consolo. Mas a segunda perspectiva, irmãos, foca em Deus. Então, ele progrediu aqui. Ele passa a olhar para Deus e vê aumentar a sua confiança gerada pelos grandes feitos de Deus. E aí então ele começa a falar coisas maravilhosas. Olha do verso 11 ao 13. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E aí, agora, ele faz uma pergunta que é demonstrando o reconhecimento. Que Deus é como o nosso Deus. Que Deus pode fazer isso por alguém. Que Deus se importa com aquele que está lá desistindo, já derrotado pelas suas próprias aflições e angústias. Na sua alma ele já está derrotado. Quem que se importa dessa pessoa? Os reis da terra? Os juízes? Esses candidatos aí, não vou falar de política não, mas esses candidatos aí, alguém se importa com essa pessoa aí? A família muitas vezes não sabe que a pessoa está nesse estado deplorável. Às vezes a pessoa que mais ama ela, que gostaria de ajudar ela profundamente, não consegue perceber ou não pode fazer nada, porque aquilo que está acontecendo é interno dela. Mas Deus se importa com ela. Habita no alto e sublime lugar, mas habita também com o coração contrito e o espírito abatido. Deus se inclina para olhar os filhos dos homens. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele se preocupa com os detalhes da vida do ser humano. Ele vai naquele ser humano ali e fala: essa noite você não vai dormir não. Esta noite os seus olhos não vão fechar não. Sabe por quê? Porque eu vou tirar você desse lugar que você está aí. Ó. Começa a lembrar. Você acha que acabou a bondade? A minha bondade acabou? A minha graça caducou? Eu nunca mais vou ser propício a você? Eu nunca mais vou te favorecer em nada? Você acha isso? E aí então ele começa a ter aquele lampejo de que ótima noite sem dormir foi essa. E ele então
começa aquele lampejo, né? Começa a recordar os feitos do Senhor, a chegar ao ponto de dizer que Deus é tão grande como o nosso Deus. Eu vou te dizer, irmãos, ele mudou, esse homem mudou. Aqui a alma dele estava aceitando consolo. Aqui a alma dele estava vibrando, ele estava regozijando. Eu creio, não sei, aqui não diz, mas eu creio que as circunstâncias externas continuavam as mesmas. Seja lá o que foi que estava acontecendo com ele, que deixou ele naquela angústia. Eu creio que ainda continuava ali. Deus pode resolver, talvez tenha resolvido, não sei. Mas aqui trata-se internamente da situação dele. E ele então, aquele homem que falava, a minha alma recusa ser consolada, agora estava rejubilando. Que Deus é como o nosso Deus. Foi como Jeremias, quando escreve o seu livro de Lamentações, né? Ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aqui Deus fez isso com esse homem. E ele começou a ter memória. E ele começou a chegar ao ponto de falar que Deus há como o nosso Deus. E aí então ele passa a louvar a Deus. Do verso 14 ao final, né? São palavras de louvor, fazia parte da cultura judaica, né? Usar essas expressões. O mar foi seu caminho, o mar tremeu, o relâmpago parou no espaço, né? Suas setas voaram, eram palavras que eles usavam, louvando a Deus, tentando, né? Dentro da cultura deles ali, tentando demonstrar essas grandezas de Deus, né? E a partir do verso 14 até o 20 nós já lemos, eu vou ler só o 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Olha aqui, olha irmãos, isso aqui até parece uma conversão. Esse homem ele mudou totalmente de um estado para outro. Ele estava com foco na angústia e no sofrimento. Agora o foco dele está no Deus Consolador, no Deus das promessas, no Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa. E ele começa a perceber que dentro dele, esse Deus está agindo e Deus está fazendo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Na confiança e na confiança e na memória dos feitos de Deus, ele começa a ver transformada a sua amargura em esperança. Essa é a proposta e a promessa do príncipe da paz, a saber, Cristo. Veja aqui no texto que nós lemos em João 14. Vamos ler agora só 14 e 27. Se os irmãos quiserem acompanhar. Deixo-vos a paz. É o príncipe da paz, aquele que governa a paz. Olha o que ele fala para os seus pequeninos, para a sua igreja. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aquele que governa a paz nos deixa a paz. Mas note que ele fala: deixo-vos a minha paz. Deixo para você a minha paz, não qualquer paz. Se eu for fazer uma viagem para a Europa e for morar lá, eu falo assim, olha, eu não vou voltar mais para o Brasil, vou morar na Europa, mas eu vou deixar com você essa Bíblia aqui. Vou deixar essa Bíblia com você. Você fala assim, deixo com você essa Bíblia. Essa Bíblia está ao seu dispor. Você pode ler essa Bíblia a hora que você quiser. Você pode meditar nela o dia inteiro, o tempo todo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou deixar ela fechada dentro de uma gaveta. Ela está ao seu dispor. Você pode fazer com ela o que você quiser. Eu vou deixar com você essa minha Bíblia e vou embora do país. E ela vai ficar com você. Você pode recorrer a ela quando você quiser. Ela está à sua disposição. O príncipe da paz, o dono da paz, o que governa a paz, ele diz isso: deixo-vos a paz. E ele reafirma: a minha paz, ela é minha. Eu deixo com vocês. Não precisa de um momento sobrenatural que essa paz venha te invadir. Ela está com você. Aquilo que aconteceu com Asaf, hoje, que eu já morri e ressuscitei e subi às alturas, eu vou deixá-la com você. Que eu vou subir para as alturas, que nesse momento ele ainda ia, né? Ele ainda ia morrer e tal, mas ele falou, vou deixar minha paz com vocês, deixe-vos a paz. Né? Esta paz, ela está disponível para cada um de nós, e não é qualquer paz, ela está aqui ao nosso dispor. Não haverá um limite
para que você possa usar a minha Bíblia, se eu deixar ela para você, como não há um limite em que você pode usar a paz que Cristo deixou para você. Não haverá um prazo de término. Eu simplesmente deixei a minha Bíblia com você, para que você usufrua dela o tempo todo. Cristo, Ele deixou a sua paz conosco. Não há um limite de término. Percebe que rica promessa é essa? Percebe que a paz está à nossa disposição? Percebe que se no momento da angústia o seu foco estiver no sofrimento, você abrirá a mão do benefício da paz? Percebe que a paz é do próprio príncipe da paz que diz: a minha paz vos dou. Percebe que o salmista no Salmo 119, ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra, que essa paz vem pela palavra de Cristo nos nossos corações, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado, Ele é e opera no Evangelho. Além disso, o príncipe da paz nos assegura: não a dou como o mundo a dá. Onde a qualquer momento uma circunstância pode transformar essa paz em tribulação. Não é assim que Ele dá. A paz que Ele dá é plena e não sujeita a circunstâncias. Como Asaf, a situação que ele estava era aquela situação lá. Mas Deus operou a paz no coração dele e ele passou a regozijar e louvar a Deus. Mas tem mais, ele diz: não se turbe o vosso coração. Significa, o que quer dizer turbar? É como apagar a luz, né? Significa: tenha clareza, não deixe as trevas da angústia ou da incredulidade impedi-lo de ver aonde está a paz que eu te dou. Como Asaf, lembre-se das Escrituras, lembre-se dos feitos de Deus. A destra do Altíssimo é Cristo, o príncipe da paz. Que Deus há como nosso Deus. E por fim, ele diz: nem se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, creia que Cristo está governando o momento da aflição. Cristo Ele não governa, Deus não é Deus só quando está tudo bem. Deus é Deus em todos os momentos. E Ele governa em todos os momentos. Não se atemorize, creia que Cristo está governando o momento da aflição. Ele é quem governa a paz. Apenas descanse. E lembre-se, a palavra declara que o trabalho é dele. O trabalho é dele. A sua parte é descansar nele. Confie nele. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 61.